Eu gostaria agora que você elevasse o seu pensamento a Deus, o Espírito Santo. Que nesse momento o Senhor possa abrir o entendimento desta pessoa. É a tua palavra que nós vamos ler. Então, quando estivermos lendo, é o Senhor falando. Revela a esta pessoa a tua vontade para a vida dela. Revela, meu Pai, é o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Diz assim: ao clarear de madrugada, estava Jesus na praia e os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha aqui para mim. Qual era a situação deles nesse momento? Não tinham nada nem para comer. Mas eles haviam trabalhado. Numa outra passagem, fala que Pedro, a resposta de Pedro foi a seguinte: trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Jesus pede a eles que retornem ao mar e lancem a rede outra vez. Ou seja, Deus sempre tem uma saída para você, se nele você crê. Se tão somente você crer neste exato momento, Deus está lhe dando uma saída. Atenta para cá. Não se distraia com mais nada, com nada que estiver ao seu redor. Deus tem uma saída para você, mulher. Você que estava aí desesperada, passou o final de semana desesperada. E até esse momento não sabia o que fazer. Deus preparou uma saída para você. A porta de saída desse problema se abre para você que me vê aonde quer que esteja. Os discípulos já contavam a derrota. Quando Jesus perguntou: tem alguma coisa para comer? A resposta foi: não, não tem nada. Estamos numa situação de vergonha e de humilhação. Jesus vira para eles e diz o seguinte: então, vou lhe dar aqui um pão, um peixe para você comer, porque a coisa está feia para o teu lado. Não, também não. Jesus disse para eles: volta e lança a rede. Sabe o que significa? Usa a fé. Usa a fé. Quem era o pescador ali? Os discípulos, Pedro. Eles entendiam do horário de pescar, do local que dava peixe. Só que não se tratava de um ser humano apenas. Agora ali se tratava do poder de Deus. Jesus estava trazendo para eles uma direção. E quando você crê na direção que vem da parte de Deus, então você age a sua fé e o poder dele se manifesta na sua vida. E a sua história começa a mudar. A humilhação termina. A vergonha acaba. E o sucesso, seja ele financeiro, seja ele familiar, físico, espiritual, está dentro de você. Você pode estar agora achando que é mais um rosto no meio da multidão. Eu posso afirmar para você que você não é. É por isso que você está agora assistindo a esta programação, ouvindo esta palavra da parte de Deus, porque Ele quer lhe dar uma saída para que quem olhar para você veja a glória dele na sua vida. O que aconteceu? Eles voltaram para o mar. Poxa, eles poderiam dizer: caramba, rapaz, já fiz isso várias vezes, aliás, eu fiz isso a noite toda. E tem gente que diz isso: já fiz isso 1, 2, 3 vezes, já fui à igreja, já orei, já pedi, eu já clamei, já fiz um voto para que isso venha mudar, já fiz uma campanha de oração. Mas se não aconteceu o esperado, o desejado, não desista, continue, porque Deus não falha. Ele não falha. Se Jesus estava dizendo: volta para o mar e lança a rede outra vez, ele sabia o que estava dizendo. No versículo 6 diz, olha a ordem que ele deu: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quer dizer, tem aí a ordem, o que ele manda fazer e a promessa, se uma vez você fizer aquilo que ele determinou.
lança a rede que você vai achar. Assim fizeram. Olha o resultado. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Quer dizer, Deus fez aquilo que prometeu. Aí você vai lá no versículo 8, quando diz assim: outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia, olha aí, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, a rede não se rompeu. Que maravilha! Não obstante, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Eis, lá no início que nós começamos a ler. Quer ver? Sobe um pouquinho no versículo 4. Olha a diferença do antes e o depois. Diz assim: ao clarear de madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Agora pode descer a câmera. Pode deixar assim mesmo. Vai descendo lá para o versículo, lá no versículo 14. É isso? Não. No versículo 12, perdão. 12, isso. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Espera aí, tem uma incoerência aí, não tem não? Alguns minutos atrás eles não sabiam quem era. Mas passado alguns minutos, eles nem ousavam perguntar. Porque sabiam que era quem? Que era o Senhor. Sabe por quê? Sabe quando que eu tenho certeza que é Deus falando, que é Deus honrando a minha fé? Quando o impossível, ele acontece. Quando coisas extraordinárias acontecem na minha vida. Quando as maravilhas de Deus, elas acontecem na minha vida. Então preste atenção. Talvez a situação que você está vivendo, quem olhar para você, não vai ver Deus. Devido a tanto sofrimento, doença, miséria, desgraça, separação, brigas, vícios. Mas quando o poder dele se manifesta, não precisa nem perguntar quem foi que fez, pastora. Claro, está lá com câncer em estado terminal, como aquela jovem que nós atendemos aqui no templo há alguns dias atrás. Uma doença já em estado terminal. O médico deu alguns meses de vida para ela e hoje está aí curada, restaurada. Quem olhava antes não via Deus. Exatamente, via o poder do mal, né, atuando na vida daquela menina. Ela já parecia uma caveirinha ambulante quase, né? Exatamente. Ela dizia ter uma filhinha recém-nascida e não podia nem segurar a criança no colo porque ela não aguentava nem com o peso dela, quanto mais da criança. E não tinha peso nenhum, E não na tinha verdade. peso nenhum. Quer dizer, aí olha para a vida da pessoa dizendo: eu creio, eu confio, mas está naquele estado deplorável. Então os discípulos, aqueles pescadores ali, alguns minutos atrás, eles não reconheciam que era Jesus. Mas passado alguns instantes, quando eles obedeceram e creram, o poder de Deus se manifestou. E eles voltaram para a praia com a rede cheia, com o barco quase indo a pique, 153 grandes peixes. Você também precisa que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Então creia. Creia. Ir para o mar e lançar a rede outra vez significa você crer no impossível. Eu dizia antes, eles sabiam a hora de pescar, o local que dava peixe, como jogar a rede, o lado que se joga a rede. Mas eles fizeram exatamente como Jesus lhes ordenou. Jesus não era pescador. Humanamente falando, ele não entendia de pescaria, mas eles creram naquela palavra vinda da parte de Deus. Então, o poder dele se manifestou. Talvez você está agora vivendo à base de remédios também. Talvez você é um dependente químico nesse momento. Talvez você está agora me ouvindo até com dificuldade. Talvez a sua vida financeira está toda amarrada.
Talvez o seu casamento está à beira do fim. Sua vida está vazia, a rede está vazia. Mas se tão somente você agora levantar sua cabeça e tomar posse do que nós vamos profetizar para a sua vida, você vai ver a glória de Deus se manifestando. E você vai reconhecer Deus na sua vida como Todo-Poderoso. Quando eles chegaram na praia, tinha lá peixe e pão. Quer dizer, se Jesus quisesse realmente comer, então ele teria como dar de comer para eles e comer sem precisar do peixe dos discípulos. Mas Jesus fez isso ensinando eles a usar a fé. E quando eles voltaram, Jesus disse, está vendo? Quando você obedece, quando você segue a direção da minha voz, está vendo aqui? Eu tenho tudo o que você precisa, mas é necessário que você obedeça a minha voz. Sem a obediência à palavra de Deus, o milagre não acontece. Não acontece. Exatamente, pastor. E você estava falando, estava imaginando que quando eles tinham todos os recursos, conhecimento, teórica, essa pessoa ela tem diploma, tem isso, mas não funciona. Teoricamente, ela tem tudo, né? Tem tudo. Ela tem... Ah, não, com isso aqui eu vou arrebentar, com isso aqui eu vou vencer. Mas chega uma hora que nem um conhecimento humano não faz ela vencer. Ela luta, persevera e não vê o resultado. Se não for o poder de Deus nessa hora... Tem momentos que é só o poder de Deus que pode mudar a situação, né? Porque a pessoa, ela estudou para aquilo, se formou para aquilo, ela se preparou para aquilo, de repente ela passa por um problema que ela não consegue resolver na área que ela é especializada. Porque eles eram especializados ou especialistas em pescaria. Exatamente. Mas teve um momento que eles precisaram do poder de Deus para mudar a situação na vida deles. O médico, muitas vezes, está doente. Quantos médicos, por exemplo, que estão enfermos, que não conseguem nem diagnosticar sua própria doença. É verdade. Que precisa do poder de Deus. O psicólogo, muitas vezes, precisa consultar outro psicólogo, né? O psiquiatra, muitas vezes, que precisa consultar outro psiquiatra, porque o ser humano é limitado, pastor Hélio. É verdade, porque na verdade ele conhece a teoria, né? E não... Eu sei para resolver para você, mas não consegue resolver para ele mesmo. É como aquela pessoa que sabe que Deus existe, mas ela ainda não tem visto o poder de Deus na vida dela. E assim funciona com os psiquiatras, com os psicólogos, com os médicos, né? Eu sei te curar, mas eu não sei fazer para mim. E até com os pastores. Também. Até com os obreiros. Eu prego para os outros, eu prego para você, eu prego o reino de Deus, eu prego a salvação, eu prego a cura. Mas não quer dizer que porque eu faço para você, eu vou receber de forma voluntária. Privilegiada, é que eu vou receber por ser um privilegiado, porque mereço, porque eu fiz. Não, eu também tenho que conquistar, eu também tenho que fazer por onde. No reino de Deus é assim. Para que você alcance isso, basta você se voltar para Ele. Os discípulos viram que o poder de Deus funciona quando há obediência à palavra dEle. Não faltou, não vai faltar para você. Não vai faltar. Deus vai honrar a sua fé, se nele você crer.